Jornalismo, Biologia e Crimes. A matéria de capa da revista Época, A Clínica do Horror, fala dos crimes biológicos praticados pelo médico em seu laboratório de pesquisa básica. A reportagem, publicada no dia 16 de novembro de 2011, foi feita pela repórter Mariana Sanches e editada pela consagrada jornalista de ciências de saúde Cristiane Segato. As duas assinaram a matéria. A capa tem a foto em close de Roger, trabalhada com recursos gráficos, mostrando um monstro de olhar maligno. As chamadas de capa falam de casais que descobriram que os seus filhos não eram biológicos, que um casal recebeu R$600 mil pelo silêncio e que um cientista denunciou crimes de manipulação genética realizados nos laboratórios da clínica. A capa da revista promete não uma, mas várias bombas sobre o Doutor Monstro. A reportagem diz que o Ministério Público investigava 3 casos de troca de gametas na ocasião. Um casal do Rio de Janeiro, um de São Paulo e o outro do Espírito Santo. As repórteres entrevistaram apenas este último casal. Os outros 2 nunca apareceram na imprensa ou na justiça. Na introdução da reportagem, elas afirmam que Roger fazia troca de gametas e manipulação genética de embriões e que essa prática seria a explicação para os resultados de sucesso obtidos pela clínica de Abdelmaci. Diz a matéria: isso, os crimes biológicos, ajudaria a explicar as impressionantes taxas de sucesso de fertilização alcançadas por sua clínica, de Roger. Em 2003, 47% dos procedimentos feitos por Abdelmaci resultaram em bebês. 47%, quase a metade, em 2003, diz a revista. Isto comparado com os meros 31% de casos de sucesso da Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida, instituição científica que reúne mais de 90% dos centros de reprodução humana na América Latina. Ou seja, a revista diz que a cada 100 pacientes de Roger, 47 engravidavam, enquanto que a média de todas as outras clínicas na América Latina, só 31 mulheres engravidavam a cada 100. A matéria fala que esses números são devidos à manipulação genética. Ok. Só que não era bem assim. Esses números não são bem assim. Se as jornalistas tivessem se dado ao trabalho de ler uma das peças publicitárias veiculadas pela própria clínica de Roger, em 2006, iria encontrar resultados bem diferentes. A peça publicitária é essa aqui. É um folder de 1, 2, aqui abre, depois mais. É um folder muito bonito, muito bonito. Aqui fala da festa dos 5 mil bebês. Esse foi o logo criado para a festa. Fala de todos os recursos que eles tinham, né? Técnicas de reprodução assistida, técnicas complementares, testes de fragmentação. Fala das histórias de sucesso, alguns marcos conquistados pela clínica, desde os primeiros bebês nascidos, que foram em 1989, os gêmeos Rebecca e Charbet. Depois, alguns marcos que a clínica teve, conquistas no campo científico, coisa e tal. Todas as publicações que eles faziam. E aqui ó, o pessoal da clínica, quer dizer, toda essa gente que está aqui, ó, laboratório de pesquisa básica, consultores internacionais, embriologistas, aqui, ó lá, os embriologistas, o pessoal que trabalha porque a clínica tinha 2 laboratórios, de embriologia e de análises clínicas, afora o de pesquisa básica, né? Os médicos, todos eles deveriam estar implicados nesses crimes, né? Aqui o folheto fala, aqui o folheto fala, mostra um gráfico
Esse gráfico fala os melhores resultados da América Latina. Taxa de gravidez por transferência de acordo com a idade das pacientes. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, aí, isso é o Roger falando. Isso foi publicado em 2006, julho de 2006, porque a festa dos 5.000 bebês aconteceu em março de 2006. Muito bem. Esse gráfico colorido, no elegante folheto de propaganda da clínica, anuncia orgulhosamente que no ano de 2005, veja bem, ó, ano de 2005, tá vendo? A clínica conseguira engravidar 37 mulheres em cada 100. Mas para a revista Época eram 47. Ou seja, 37% de resultados positivos. A cada 100 mulheres que apareceram na clínica, 37 engravidaram. E não os 47% publicados pela revista Época em 2003. Quer dizer, 2 anos depois, Roger, no próprio folheto de propaganda, anuncia um resultado 10%, 10% não, acho que 20% ou 30% menor do que aquele que a revista publicou. A fonte dos dados mentirosos da matéria não é citada, mas vamos considerar que esse tenha sido apenas um lapso percentual, sem grande importância, a não ser acrescentar algumas gotas de veneno ao perfil do médico monstro, já que a reportagem de 5 páginas era para isso mesmo, 5 páginas. O engenheiro cientista. Depois, para comprovar que Roger cometia crimes biológicos, as jornalistas ouviram o engenheiro químico Paulo Henrique Ferraz Bastos, o nome dele eu vou dizer, que elas chamam de cientista. Esse rapaz, ele disse que frequentava a clínica de Roger, que ele trabalhava com o casal Kerkes no laboratório de ciência básica de Roger, mas ele nunca foi visto por lá. Vamos abrir aqui um hiato para falar de Alexandre e Irina Kerkes. Eles são russos, vivem no Brasil há cerca de 20 anos ou mais, trabalham com genética e são especialistas consagrados mundialmente na pesquisa de células-tronco. Foi Irina Kerkes que começou a retirar células-tronco adultas de dente de leite, uma linha de pesquisa que hoje está revolucionando a medicina regenerativa. Há casos de degeneração macular que estão sendo tratados com esse tipo de células-tronco, tirados de dente de leite. Ela começou essa pesquisa no Brasil, da degeneração macular, com coelhos. Esse casal de cientistas foi contratado para dirigir o primeiro laboratório de ciência básica particular, privado, para pesquisas de células-tronco, com o objetivo de fomentar conhecimento na área de reprodução humana assistida. O laboratório ficava nos fundos do escritório administrativo da clínica, levou quase 6 meses para ser aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e era periodicamente fiscalizado. Nos livros de Vicente Viladarga e da Vanessa Lemes, esse laboratório é tratado como clandestino. Em algumas reportagens, como a da revista Época, trata-se de um laboratório onde monstruosidades eram operadas. Quanto à idoneidade científica do casal de russos Alexandre e Irina Kerkes, não restam dúvidas. O casal tem mais de 200 estudos sobre célula-tronco publicados em revistas especializadas. Esses trabalhos já serviram de referência para estudos de outros pesquisadores quase 3.000 vezes. Esse é um índice muito respeitável na comunidade científica mundial. No laboratório da Clínica de Abdelmaci, eles deram continuidade à pesquisa que faziam com células-tronco de dentes de leite de ratos para a produção de gametas de ratos.
A ideia era que um dia poderia ser produzido espermatozoide e óvulos a partir de células-tronco, o que será boa parte do fim do problema de inúmeros casos de infertilidade. Quando se fala que eles usavam células-tronco de dentes de rato, o rato não estava na clínica. Aliás, essa era uma exigência da Anvisa. Não pode ter animal num local onde tem embrião humano, onde tem pacientes, certo? Os Quercus, eles traziam as suas culturas celulares lá do Instituto Butantan, ok? Muito bem. Porque tem gente que falou que tinha rato para lá e para cá. A Anvisa nunca iria aprovar um laboratório que trouxesse rato para uma clínica de reprodução humana. Em menos de 3 anos de atividade no laboratório de Roger, o casal, os Quercus, publicaram 2 trabalhos em revistas indexadas. Isso é muito. Que também foram apresentados em congressos internacionais de reprodução humana. E esses trabalhos têm lá o nome do Abdelmaci. Em 2007, um dos estudos realizados no Laboratório de Pesquisa Básica da Clínica de Abdelmaci foi publicado na revista científica Cellular Reprogramming e comentado na newsletter da prestigiadíssima revista Nature. Fato que mostra a seriedade do trabalho científico dos russos e do laboratório. Este fato foi ignorado pela grande imprensa, à exceção do jornalista de ciência Marcelo Leite, que destacou o feito com uma infalível ironia no primeiro parágrafo. Roger Abdelmaci, quem diria, foi parar na Nature. Apesar dessas informações estarem disponíveis na época, a matéria da revista Época, A Clínica do Horror, conduz o leitor a pensar que esse casal de cientistas mundialmente conhecido estava mancomunado com objetivos biologicamente monstruosos de Roger. Sem medo de mentir e do alto da credibilidade que lhe foi concedida pelo simples fato de estar falando mal de Roger Abdelmaci, o engenheiro químico Ferraz Bastos disse que o laboratório era uma festa para geneticistas mal intencionados. E o próximo capítulo será O Cientista Engenheiro Químico.